Se a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Quero estar trazendo aqui uma palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, que diz: o sinal dos fins dos tempos. Jesus, saindo do templo, e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Eu lhe garanto que nada ficará aqui, pedra sobre pedra, serão todos derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram-lhe: dize-nos quando acontecerá estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome, terremoto em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenarão à morte a vocês, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então será o fim. Assim, quando vocês virem o sacrifício, quando você vierem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como será terrível aqueles dias para as grávidas e para aquelas que amamentam. Orem, para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que, se possível, enganar os eleitos. Vejam que os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está ali no deserto, não saia, ou está ali dentro da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde haver um cadáver, ali ajuntará os urubus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verá o Filho do Homem vindo com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro cantos de uma outra extremidade do céu.
Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se florescem, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também será todas estas coisas. Saibam que ela está próxima, às portas. E eu lhe asseguro que nada passará a esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passará, mas as minhas palavras jamais passará. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente ao Pai. Irmãos, aqui é um texto de Mateus que o próprio Jesus Cristo vem nos dizendo, né? Aquilo que ia acontecer antes da volta dele. E muitos aí falam que ouvem falar da volta de Cristo desde o tempo do seu tataravô, né? E que até hoje não se aconteceu. Como nos dias de hoje também tem muitos aí falando que tem recebido sinais, Deus tem falado através de sonhos, muitos áudios eu tenho recebido, né? Muitas mensagens falando disso daí, que está perto de acontecer, né? Que está próximo à vinda de Cristo, e realmente como os sinais está mostrando, né? Está acontecendo. Por que eu fiz questão de ler o texto quase inteiro? Porque tem mais adiante ainda, mais algumas coisas. Eu li só até o 26 e ele vai até o 51. Porque assim, irmãos, Jesus Cristo, ele nos deixou essa profecia, que é uma profecia de tudo o que ia acontecer. Boa parte dessa profecia se cumpriu, como pedra não ficará sobre pedra, quando os discípulos ali mostram o templo, que ele fala: aqui não ficará pedra sobre pedra neste templo. Ali se cumpriu, né? No século, se eu não me engano, no ano 60 ou 70, né, que Jerusalém foi invadido pelo general Tito, e um dos soldados dele vai atear fogo naquele lugar, no templo, e o ouro que estava no templo, que existia no templo, esse ouro derreteu, desceu para o chão, debaixo das pedras, e ali o general dá uma ordem que se retirasse toda aquela pedra, para que retirava o ouro, e ali não ficou pedra sobre pedra, assim como Jesus Cristo falou. No livro de Daniel, a profecia vem falando também que haveria um tempo que as mães comeriam seus próprios filhos, que foi justamente nesse tempo, nesse cerco, né, antes da invasão, porque o general Tito, antes da invasão, ele cercou ali Jerusalém, que era cercada de muro, era rodeado por um muro, tinha 12 portões que representa as 12 tribos de Israel. E ali ele não invadiu na hora que ele cercou, mas sim ele fez um acampamento em volta ali, e assim ele não permitiu a entrada mais de alimento e nem de água. Ele, aonde tinha entrada de água, ali ele cessou a entrada de água, ele cessou a entrada de alimentos, e foi se passando ali algum tempo, 6 meses após, né? Não mais ter o que comer ali, já tinha acabado os mantimentos das pessoas que estavam ali em Jerusalém, dos judeus, e é onde uma mãe ajuntava-se com a outra, e elas cozinhavam o filho de um para comer, depois a de outro, né? Até quando foi a invasão, né? E ali se cumpre também a profecia. Se cumpriu também a profecia da perseguição, que foi, né, os discípulos, né, que foram mortos, João, Tiago, né, começando ali mesmo com Estevão, né, que foi apedrejado. Então ali já se cumpriu, e no nosso tempo, nos dias de hoje, está se cumprindo. Vemos terremotos, de tsunami, avalanche, furacões, tornados, né? Até aqui mesmo no Brasil
já ouvimos, já sentimos tremores em São Paulo, ali na Avenida Paulista, nos prédios, já foram sentidos tremores também. Isso é um sinal. Estamos vivendo as dores de parto. Por que Jesus não voltou? Porque para que a volta dele venha se concretizar, tudo que está escrito na Bíblia, tudo da profecia tem que se cumprir. Por isso ainda não dá volta de Cristo. Para algumas pessoas, para a igreja, para em si, para os seus escolhidos. Mas aqueles que morrem, aqueles que já partiram desta terra, que já descansaram em Cristo, que entregaram a sua vida para Ele, que aceitaram Ele como único e suficiente Salvador da vida deles, estes também, Cristo já voltou. Então Cristo não voltou para a igreja em si ainda, mas para aqueles que dormiram. Então é errado quando fala que Cristo não voltou, que aqueles que já descansou em Cristo, já sim, Cristo já voltou na vida deles. E aqui ele vem nos trazendo as instruções, vem falando, e realmente a gente vai vendo, a gente vê que hoje em dia não tem amor, a vida não vale nada. Pessoas estão matando por 2, 3 reais, os nossos jovens se entregando às drogas, e eles mesmos, por não ter amor ao seu próximo, eles têm tirado a vida por causa de um celular, por causa de 50 reais. Uns tempos atrás eu vi uma reportagem que um senhor de 50 anos estava no ponto, indo para ir trabalhar. Um rapaz chegou até ele para assaltar, e porque ele tinha somente 50 reais, foi tirado a vida dele. Falta de amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Isto também está se cumprindo nos nossos dias. A gente está vendo rumores de guerra, e guerra também, né, que está havendo. Tanto no mundial, que a gente está vendo nos Estados Unidos, Coreia, nas favelas, nas comunidades, né, do Rio de Janeiro, nos nossos próprios bairros, nas nossas próprias comunidades, ali uns contra os outros, PCC contra Comando Vermelho, contra a família não sei da onde. Então a gente tem visto isso também nas reportagens, nos jornais, na internet, e tem se cumprido. Então a volta de Cristo está mais perto, mas porque a volta dele venha se cumprir, precisa o Evangelho chegar aos 4 cantos do mundo, para que venha ser como testemunhos, para que nenhuma pessoa venha falar que não conheceu a Cristo, que não conheceu a palavra de Cristo, para que não venha haver desculpa, falar, não, mas eu nunca ouvi falar deste Cristo, desse Salvador, como eu vou ser julgado por uma coisa? Daí o Espírito Santo de Deus vai poder julgar, Jesus Cristo vai julgar, falar, não, lembra quando ali o obreiro Eduardo gravou um vídeo falando sobre a minha volta, sobre aqueles outros ainda que têm pregado o meu evangelho, os pastores, os evangelistas, os próprios missionários que se encontram na Indonésia, na Índia, né, na África e em muitos outros países. Tem que chegar o evangelho a toda criatura, que enquanto não chegar o evangelho a todo ser humano, não haverá a volta de Cristo. E para que essa volta venha acontecer, a única coisa que falta é isto, é o evangelho chegar a todo o ser humano, para que não venha haver desculpa. E sobre o dia e sobre a hora, como eu falei, que já tem muitos aí falando que está perto, que está à porta, sim, está à porta sim. Mas aqui no versículo 26, ele vem falando que quanto o dia nem a hora ninguém sabe, nem os anjos que se encontram no céu, e nem mesmo o Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, a não ser o Pai. Por isso que ainda esta volta não veio, porque Deus ele não quer perder ninguém, Ele quer salvar o maior número de pessoas. Ele quer salvar o maior número de pessoas, porque Ele me ama, Ele te ama, Ele ama a todos nós. Ele não quer ver a sua obra sendo destruída pelo inimigo. E após ainda, a volta de Cristo não vai ser o fim da terra. Não vai ser o fim do ser humano ainda. Que após Cristo, Ele vier buscar a sua igreja, buscar os seus escolhidos, buscar aqueles que têm feito as suas boas obras.
aí haverá um tempo de tribulação. Os mais 1000 anos entrará o ano do milênio, onde o diabo será solto, da onde ele se encontra preso. A gente vemos aí muitas coisas acontecendo, né? Por causa de que muitos demônios terríveis já estão sendo soltos nas terras. E não foi ainda, aqueles piores demônios ainda não foi solto, o diabo ainda não foi solto, que só será solto no milênio. E aqueles que não subirem ao céu, aqueles que Cristo não voltar, será uma tribulação tão grande, que aí mesmo será impossível aceitar a Jesus. Será impossível alcançar a salvação. E a tribulação será tão forte que a Bíblia nos relata que muitos tentarão se matar, mas a morte fugirá deles. Imaginem vocês, a tribulação, vocês sofrendo tanto, até a perseguição sendo tão grande, o sofrimento sendo tão grande, que você tentará se jogar na frente de uma carreta, e seus ossos do corpo todos sendo destruídos, sendo destroçados, e mesmo assim você não morrer, ou você mesmo apontar uma arma para a sua cabeça e atirar, e a morte vai fugir de você, e o seu sofrimento não vai passar. Se você acha que está no sofrimento, se você acha que está passando um momento de dor, de dificuldade, imagine ainda quando chegar esse tempo. Aí sim, será a terceira volta de Cristo, porque a primeira foi no seu nascimento, para que ele viesse a morrer na cruz do Calvário. A segunda, para que ele viesse buscar a sua igreja, e haverá a terceira volta de Cristo, que é onde terá a grande guerra, aonde Cristo com os seus anjos enfrentará a terça parte que foi expulsa dos céus com Lúcifer, que hoje é o diabo e os seus adeptos e os seus demônios. E Cristo ali, ao ganhar essa guerra, lançará ao lago de fogo, enxofre, o diabo e os seus demônios e todos aqueles que aceitaram a marca da besta. Todos aqueles que negaram a Cristo serão lançados. Aí sim será o fim. Aí sim acabará. E aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram Ele como único e suficiente Salvador, aqueles que fizeram as boas obras que Cristo nos deixou, aqueles que cumprirem o que está escrito neste livro, neste manual de instrução para nós, aqueles estarão na Nova Jerusalém, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais calúnia, não haverá mais difamação, não haverá mais nada disto, nada de mentira, nada de engano. Muitos falsos profetas aí já estão. Muitos fizeram da palavra do Senhor uma fábrica de ganhar dinheiro. Mas como aqui está escrito, que eu li, muitos se erguerão. Muitos estão pregando a teologia da prosperidade, que quando falam de igreja, quando fala de crente, a primeira coisa que as pessoas já falam, já pensam é em dinheiro. Ah, mas isso e aquilo, o pastor está pedindo isso e aquilo, irmãos, não pensam nisso. Infelizmente, muitos pastores estão pregando a teologia da prosperidade. Estão pregando que se você dá 100, você vai ganhar 1000. Que você pode ganhar até 5.000. Mas por que não 1 milhão? Por que não 5 milhões? Eles usam e falam que basta somente você ter fé. Mas a Bíblia ela relata de dízimo e oferta. Dízimo, 10% daquilo que Deus tem te abençoado, tem te dado através do seu emprego, através
das portas de escape que Ele tem aberto. E da onde sai esse 10%? A palavra dízimo, ela já significa 10%. E falam que toda oferta tem que ser do fundo do seu coração. Aquilo que Deus tocar no seu coração, você vem a ofertar. Passou disso, está pedindo a mais? Isso daí já é do homem. Isso daí já não é bíblico. Então, irmãos, não perca sua bênção, não perca sua salvação por causa de dinheiro, por causa de teologia da prosperidade, por causa desses pastores que estão pregando estas coisas, que estão falando que se há algo de errado com você, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, é porque você está no pecado, que você está errado. Mas se Cristo, Ele sofreu e Ele não tinha nenhum pecado, por que nós não podemos sofrer? Nós não podemos passar por provações, nós não podemos passar por lutas. Cristo mesmo, Ele falou que Ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça para dormir. E que aquele que aceitara Ele e queria seguir a Ele, ia sofrer calúnia, difamação, ia sofrer perseguição, ia morrer por causa do evangelho dele, do nome dele. Então, se você está passando por luta, por provação, não deixa de passar, não deixa de clamar a Cristo. Não pense que você está fazendo coisa de errado, não. Deus, Ele prova aquele que Ele quer aprovar. Amém, irmãos? E não deixa ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos cristos que irão se erguer, e já se ergueram muitos, mas cada um deles irá pagar o seu preço. Amém? Assim agradeço essa oportunidade que Deus me deu, e que Deus possa falar contigo, assim como tem falado comigo. Amém? Deus abençoe sua vida, e que Ele possa ter misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.